Ok. Bom dia, pessoal. Ontem nós tivemos uma apresentação aqui no palco principal da Campus Party. Eu gostaria de só fazer um breve entendimento do público. Quem participou dessa apresentação ontem no principal? Ok. Quem ainda não escutou falar sobre Fire? Ok. Quem já está desenvolvendo alguma aplicação usando a tecnologia? Perfeito. Então, olha só, tendo em vista que a gente está com um público que já teve algum acesso, mas a maioria ainda não escutou falar da tecnologia, a nossa apresentação ela vai ter uma introdução do que é a plataforma Fire, certo? E assim, essa informação vai ser basicamente a mesma que a gente passou anteriormente ontem. E logo depois que a gente equalizar o conhecimento desses conceitos, a gente vai avançar falando sobre algo mais aplicado, né, não só conceitual, já apresentando o uso da tecnologia em algumas aplicações que nós desenvolvemos, para que vocês possam ver essa tecnologia em funcionamento. Ok? Então vamos trabalhar dessa forma que a gente equaliza e avança nos conceitos. Nessa apresentação vai estar meu nome é Marcos Marconi, eu sou gerente de projetos, tenho formação na área de engenharia de sistemas de computação e de gestão empresarial. E o Leonan Carvalho, que também vai estar participando, ele é analista de sistemas, e nós somos participantes, nós desenvolvemos uma ferramenta chamada FireGuard, uma aplicação que foi desenvolvida dentro dessa aplicação Fire, e é o que a gente vai estar apresentando aqui para vocês. Bom, inicialmente, no ano passado, na Campus Party de 2014, quando a gente entrou lá no site da Campus Party para fazer a nossa inscrição, a gente se deparou com esse aqui, ó. Fire, a gente está chegando no Brasil em 2014. E aí a nossa primeira pergunta foi, bom, o que é a tecnologia Fire, né? Mesmo porque, naquela ocasião, estavam existindo alguns desafios na Campus Party com prêmios substanciais, ou seja, estavam sendo distribuídos algo em torno de 800 mil euros e de 200 mil euros para os ganhadores da competição. E isso nos chamou a atenção para poder conhecer e como participar. Bom, uma vez que a gente entendeu e a gente já vinha desenvolvendo alguma tecnologia ligada à questão de desastres naturais e de tragédias, nós submetemos esse projeto ao Fire, e o projeto foi aceito. E aqui é a cidade em que a gente mora, nós moramos no município de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, é uma cidade que fica na região serrana, perto de Petrópolis, Teresópolis, e basicamente, né, em 2011 a gente teve lá a maior tragédia climática do Brasil, certo? Então eu vou passar aqui para vocês um pequeno vídeo a respeito dessa introdução. Que foi o que aconteceu na nossa região em 2011. O áudio, por favor. Organização? O áudio do computador? In 2011 in Brazil, the mountainous region of the Rio de Janeiro state was the scenario of the biggest natural disaster ever happened in that country. More than 1,000 of people died and thousands of citizens lost their houses and personal assets. The city of Nova Friburgo was the most affected one, with floods and hundreds of landslides at the same time. The economy was severely impacted, and only recently the situation is reaching previous behavior. However, even with the unavoidable magnitude of the event, losses could be lower, and lives could certainly be saved. Unfortunately, the city did not have an efficient emergency communication system. The local civil defense received information from meteorological centers about the probable magnitude of the event, but they did not have mechanisms to communicate it fastly to citizens. At the same year, an alert system based on SMS was created. It was the beginning of the FireGuard project.
From a partnership with some important private telecommunications companies like Telefónica, in February 2012, the application was launched to all citizens of Nova Friburgo City. At the end of that year, the system received a mention of honor from United Nations due to the importance of this work. Nowadays, this application is being referenced to the Rio de Janeiro regional government, and there is a process to expand its coverage in Brazil. Perfeito. Essa é a situação que a gente tinha no nosso município a partir da tragédia de 2011. E esse sistema que nós desenvolvemos nessa ocasião, que é o alerta via celular, é um sistema que hoje está aberto a todos os habitantes do município, conectados ao site da Defesa Civil. A Defesa Civil opera esse sistema e as pessoas recebem SMS gratuitamente a respeito da questão de desastres naturais. Esse sistema agora, ele foi incorporado à plataforma Fire, ou seja, esse recurso de envio de SMS, ele está incorporado à plataforma Fire e vocês vão estar entendendo como a gente foi fazendo isso, né? Em relação à competição, nós submetemos esse projeto, competimos e nós fomos os vencedores da competição aqui no Brasil, entre 700 projetos no mundo, de 23 países, nós ganhamos aqui no Brasil e submetemos para uma final internacional da tecnologia Fire na Espanha, em outubro de 2014, né? E nós ganhamos lá também com essa tecnologia. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: a gente pode fazer, ou seja, a tecnologia está disponível, de fato ela ajuda a gente a ter velocidade de desenvolvimento nas soluções que a gente se propõe a desenvolver, e nós temos aqui no Brasil capacidade de mão de obra suficiente para a gente olhar isso de uma forma, desenvolver e fazer uso e ter projeção com esse tipo de tecnologia que está disponível para a gente, né? Agora, vamos entender um pouquinho mais o que é o FIRE, né? A Comissão Europeia tem um programa, ele lançou um programa chamado FIPPP, vem de Future Internet Public Private Partnership. É uma parceria público-privada, né, formada pelo governo, ou seja, da União Europeia, com grandes players do mercado e voltados à questão de criar uma infraestrutura de cloud computing e de internet das coisas, ou seja, criar toda uma infraestrutura para desenvolvimento de aplicações para a internet do futuro. Ou seja, hoje o termo, as pessoas estão falando internet das coisas, internet do futuro, mas na verdade o que é a internet do futuro? É a gente pegar a internet da forma que está feito hoje e começar a desenvolver serviços dentro dessa internet. Ou seja, serviços ligados à questão de cidades inteligentes, à saúde, à agricultura, à mídia e conteúdo, à manufatura. Nada mais é do que a gente usar essa infraestrutura para a criação de serviços reais à sociedade, deixando aquela questão da internet, de redes sociais, de e-mail, né, de mídia e de YouTube, ou seja, tem um outro momento na internet e a gente agora passando a encarar a internet como uma outra finalidade, que eles estão chamando, nesse contexto conceitual, né, de internet do futuro. E a União Europeia, em função desse programa, ela está desenvolvendo esse FIPPP. E por trás, por trás desse programa quem está? Quem são os parceiros nessa associação? A Telefônica, a IBM, a SAP, a Intel, a Siemens, ou seja, grandes players do mercado de tecnologia, está ajudando o desenvolvimento na construção de uma plataforma aberta, que é importante falar, open source, importante falar, e eles estão colocando expertise dessas empresas, né, dentro de funcionalidades nesta rede, em forma de código aberto, para serem reutilizados pelos desenvolvedores, no sentido de que aplicações sejam produzidas de uma forma mais rápida, a um custo menor, fornecendo aos desenvolvedores toda a infraestrutura necessária à criação dessas soluções e, detalhe, sem custo aos desenvolvedores para a criação de contas, ter máquinas virtuais, utilizar esses softwares. Agora, qual é a questão que está por trás desse processo de criação dessa rede de open source, né? De fato, existe um movimento
dessas empresas no sentido de fomentar o desenvolvimento de soluções para a internet do futuro e que, economicamente, esse resultado vai aparecer para essas empresas em maior utilização de banda de tecnologia, maior utilização de necessidade de tráfego, de velocidade de internet, ou seja, e aí esses investimentos vão aparecer para ele dentro do negócio, efetivamente deles, né, que já são negócios que eles operam, mas entregando aos desenvolvedores uma forma de criarem soluções que demandem o uso dessas tecnologias, certo? Então, não existe custo na utilização da tecnologia. O retorno para as empresas vai vir no próprio negócio deles, com o aumento da demanda de consumo, de banda, enfim, todas essas outras questões relacionadas. E aí, a gente começa a falar de FIRE. Pô, FPPP, né, internet do futuro e FIRE. Onde é que o FIRE está efetivamente nisso? O FIRE, gente, é a peça-chave desse projeto. Né? É a peça-chave no sentido de que toda a questão de infraestrutura ligada à construção dessa rede, né, está assentada no projeto FIRE. Né? Então, o projeto FIRE ele é a perna de tecnologia de todo esse investimento, de toda essa estrutura. E qual é a função do projeto FIRE? A primeira é reduzir obstáculos aos desenvolvedores, ou seja, tirando deles as questões de infraestrutura tecnológica, de virtualização, então, ou seja, tirar esses obstáculos, reduzir, ele não vai tirar, ele vai reduzir, né? Promover a inovação na rede, estimular o empreendedorismo, ou seja, a possibilidade de você ter uma ideia, focar no seu negócio e desenvolver aquela aplicação sem que você incorra em riscos financeiros de colocar o seu dinheiro naquilo ali, buscando infraestrutura para promover a sua solução. De novo falando, essa plataforma é open source, royalty free. Todos os códigos que estão sendo usados por trás dessa tecnologia estão lá no Git, são acessíveis, vocês podem baixar, estudar, ajudar, aperfeiçoamento, enfim, é uma tecnologia baseada em open source. Bom, e aí, o FIRE, para ele criar essa infraestrutura aí de apoio à tecnologia, existe uma coisa chamada capítulos FIRE. E o que são os capítulos FIRE? Os capítulos FIRE são as diretrizes tecnológicas com que a plataforma segue para poder criar as ofertas de serviços aos desenvolvedores e à comunidade de software. E esses capítulos FIRE, ou seja, essas diretrizes tecnológicas, passam pelas grandes questões ligadas à internet do futuro. Quais são? Né? Primeira delas, Cloud Hosting, né? Então, ou seja, primeira passa, precisam ter data centers espalhados aí na Europa, no Brasil, no México, espalhado no mundo, para que haja essa infraestrutura de Cloud Hosting, de virtualização. Essa estrutura de Cloud Hosting é baseada em tecnologia OpenStack, né? E aí é o primeiro ponto, ou seja, investir em infraestrutura de cloud para entregar uma plataforma na nuvem para que os desenvolvedores possam chegar lá e criar a conta, e criar sua máquina virtual, e subir as aplicações e ter ela disponível na internet sem custo. A segunda precisam se oferecer serviços para que os desenvolvedores possam conectar a internet das coisas nessa plataforma. E aí existe um capítulo muito focado na questão de internet das coisas, como criação de brokers, como criação de APIs para você poder pegar aplicações como essa aqui que a gente colocou, dispositivos Arduino, sensores, e facilmente plugar isso e subir a sua aplicação para a nuvem e começar a utilizar esse conteúdo nessa infraestrutura. A outra são temas atuais, Big Data, gerenciamento de dados de contexto. Então lá a gente tem serviços de Big Data baseado em Hadoop, em MapReduce, serviços de análise de demanda, enfim, uma série de pacotes funcionais disponíveis para a gente chegar e falar assim, eu preciso de um Big Data, eu preciso de um gerenciamento de contexto, eu preciso de uma máquina virtual com a tecnologia A, B, C, e eu vou colocando isso na minha conta e tornando isso disponível para que eu desenvolva. A outra questão, efetivamente, toda a análise de segurança dessa rede, né? Ou seja, a Cisco está por trás disso também, então se a gente está falando que existem boas aplicações, boas intervenções tecnológicas no sentido de tornar essa questão segura. E a grande sacada deles, ou seja,
que são os Generic Enablers. Então, de um lado, a gente está falando de quê? A gente está falando de infraestrutura, né? Máquina virtual, as maiores tecnologias. Tá, ótimo. Isso está lá de um lado, que é a infraestrutura. E do outro, está exatamente as questões de que eles chamam de Generic Enablers. O que são Generic Enablers? São componentes de software disponibilizados como um serviço que você consegue aplicar à sua área, a sua área virtual e que eles tornam mais fácil o desenvolvimento de aplicações. Bom, vamos falar isso de uma maneira mais fácil. O que acontece? A gente tem por trás aí a Telefônica, a IBM, a SAP, cada um com uma expertise direcionada para um segmento de mercado específico. Anos de mercado desenvolvendo a tecnologia. Então eles falaram, no que eu sou bom? Eu sou bom na tecnologia. Então eu vou criar aqui uma forma dos desenvolvedores poderem reutilizar um conhecimento, uma expertise tecnológica funcional para que eles possam consumir isso em suas aplicações, né? E isso são Generic Enablers, né? Na verdade, se a gente olhar aqui no cantinho, né, a gente tem ali um Lego, igualzinho na escola, né? Ou seja, eu tenho lá um montão de peça, certo? E eu falo, quero montar um prédio. E aí eu começo a plugar as minhas pecinhas, no final, construir meu prédio. Eu quero construir um carro, então eu preciso de uma roda, e aí eu vou construindo o meu carro. Os Generic Enablers, exatamente isso. Ou seja, existem uma série de componentes disponíveis lá para funções específicas, né? Funções específicas de necessidade de software, que nós, como desenvolvedores, vamos lá e a gente começa a pegar os Legos. Eu preciso de um gerenciador de contexto, beleza. Eu preciso de uma Big Data, beleza. Eu preciso de um broker para poder falar com redes heterogêneas e subir a minha aplicação conectando com protocolos de... Beleza. Então eu vou pegando isso tudo e quando eu percebo, eu venci os obstáculos tecnológicos necessários à minha ideia de negócio, à minha aplicação, para que ela venha, seja desenvolvida e seja construída, né? E aí, aqui eu estou dando alguns exemplos que já existem, ou seja, existe Generic Enabler para a internet das coisas, para Big Data, para processamento multimídia em tempo real, é muito interessante isso aqui. Existe um Generic Enabler chamado Curento, que a gente consegue processar multimídia em tempo real de uma forma assim, muito simples, né? Ou seja, a gente joga aplicação multimídia em tempo real, a parte de virtualização, realidade aumentada, e isso sem a gente programar nada, só consumindo a API que você baixa no teu ambiente e começa a entender a API, consumir a API, e você vai gerando essa funcionalidade dentro da sua aplicação, né? Manipulação de objeto 3D, processamento complexo de eventos, enfim, né? E esses são os Generic Enablers, todos usando API de código aberto. Ou seja, você baixa e usa e consegue entender o que está acontecendo lá dentro, né? Bom, esses Generic Enablers, né, a gente tem acesso a esses componentes de software através daqui, do catálogo do Fire. Então, se a gente entrar lá na internet, na parte do Fire Catalog, a gente vai perceber lá uma lista bem grande de componentes, né, funcionais, e a gente vai entender no catálogo qual é a função de cada um e como esses componentes podem ajudar a gente na nossa aplicação, e eu vou colocá-los na nossa conta, né, e vou começar a consumir a API e automaticamente aquela funcionalidade vai ser transportada para a nossa aplicação. Mas aí como é que eu faço para aprender a usar esses Generic Enablers, né? Nós temos o Fire Academy, que na verdade é o local de ensinamento, onde tem tutoriais, vídeos, enfim, como é que eu uso esses Generic Enablers, né? Então ali a gente tem cursos, vídeos, material para a gente poder utilizar essa tecnologia. Em 2014, né, ou seja, na verdade em dezembro de 2013, quando a gente submeteu o projeto para a competição, a quantidade de material era menor. Então, de fato, a gente teve que peneirar, a gente teve que garimpar material, correr muito atrás de poder fazer o levantamento da tecnologia. E a grande vantagem é que a gente consegue falar, ou seja, diretamente com os engenheiros da plataforma, né? Ou seja, a gente mandou muita pergunta para os próprios desenvolvedores desses Generic Enablers, né? Obtivemos resposta naquela ocasião, basicamente a todas as perguntas que a gente fez pela equipe de desenvolvimento que estava envolvida com a tecnologia.
Então, isso que foi, de fato, nos ajudando a conhecer ali e conseguir utilizar a tecnologia em um momento que não existia ainda tanto material educacional. E aí, a gente está falando aqui de alguns generic enablers que são de uso mais comum. Está falando do Orion, que é o Orion Context Broker. O Orion Context Broker é um generic enabler voltado para análise de dados de contexto, né? Todos aqui têm informação do que seria dados de contexto? Quem conhece, quem não conhece o que a gente estaria falando? Bom, dados de contexto é o seguinte, gente. Imagine que a gente tem um contexto. Um contexto é um determinado ambiente que você está querendo fazer uma determinada análise. Imagine que a gente está falando do contexto dos táxis na cidade de São Paulo. Quais são as informações possíveis que esse contexto poderia estar sendo administrado em um determinado momento? Os dados de contexto são a localização dos táxis, ótimo. A situação dos táxis em relação se está com passageiro ou não está com passageiro, ótimo. A velocidade que um determinado táxi está correndo na via. Isso são dados desse contexto. Agora, se a gente passar para um determinado outro contexto, imagine que a gente está falando de uma análise meteorológica, e aí você está falando sobre análise ambiental. Quais são os dados de contexto? A gente está falando sobre pressão atmosférica de sensores, a gente está falando sobre velocidade do vento, né? A gente está falando sobre intensidade de chuva. Esses são os dados desse outro contexto, certo? E o Orion, na verdade, ele é um generic enabler voltado ao gerenciamento dessa situação, dados de contexto. Só que o Orion por si só, ele não guarda histórico das coisas. Ele simplesmente consegue gerenciar de uma forma muito simples todas as informações do contexto naquele exato momento, certo? E aí a nossa aplicação faz uso dessa informação. E rapidamente, no contexto do táxi, a gente sabe onde estão todos os táxis da cidade. No contexto da meteorologia, a gente sabe quais são as condições meteorológicas daquele local. Mas isso naquele momento, naquele dado momento. Agora, mas aí, Marconi, eu preciso de fazer uma análise histórica disso, eu preciso fazer uma avaliação de como esses dados meteorológicos se comportaram ao longo do tempo. Então, peraí. Então, você precisa também de algo que persista esse dado historicamente. Então, eu vou pegar outra pecinha do Lego, eu vou pegar o Cosmos. E aí, o Cosmos é onde eu consigo guardar informações para análise de Big Data. E eu plugo uma coisa na outra, e aí eu já fico com uma análise de contexto, e eu já fico com um Big Data associado a essas informações, gravando as informações históricas, certo? Então, essa é a questão do Generic Enabler. O iCloud, Curento, IDAS, Keylock, Access Control e muitas outras que a gente vai entendendo a função de cada um e vai consumindo esses Generic Enablers, certo? Beleza. Já entendi então o que é Generic Enabler, já entendi o que é FHIR, o que é FPPP, para que isso serve. Como é que eu acesso a minha máquina virtual? Como é que eu chego lá, crio a minha conta, né? Aí a gente já está falando do PhyLab. O PhyLab, ele é a porta de entrada para acesso a esses recursos. Na verdade, o PhyLab é o nosso laboratório, né? É lá que nós vamos criar a nossa conta, é lá que a gente vai configurar a nossa máquina virtual, é lá que a gente vai fazer a instalação dos nossos serviços através do Generic Enablers. Aqui a gente vai fazer, é a nossa integração, é o ambiente do desenvolvedor. E o que a gente consegue fazer no PhyLab? A gente consegue criar conta, controlar nossas redes, e aí, quando a gente acessa o PhyLab, e aí, dentro da apresentação, chegando ao final, tendo um tempinho, a gente vai entrar aqui na aplicação, a gente vai navegar lá, para vocês verem como a gente consegue acessar, mas é muito simples. Quem tiver com um computador, né, aí quiser, é só entrar em PhyLab, criar sua conta e vocês vão ver que imediatamente vocês já vão ganhar lá a chance de criar um IP, criar uma máquina e começar a virtualizar uma máquina naquele ambiente. E aqui a gente tem o gerenciamento das nossas instâncias, as máquinas que nós tivemos, né, e o interessante dessa questão de instâncias é que eles têm o que eles consideram sendo blueprint templates, ou seja, são pacotes pré-definidos de imagens para as situações mais comuns. Eu preciso de uma máquina com Apache, com MySQL, com o Tomcat, eu preciso, ou seja, já tem algumas questões lá já pré-definidas, e você fala, para eu começar a minha instância, eu preciso partir daqui. E aí você submete, ele cria e já te entrega aquela instância com aqueles templates que vocês configuraram naquele momento. Aqui dentro do PhyLab a gente tem uma área que eles chamam de Store. Essa área, para que ela serve? Ela serve exatamente para que
A comunidade, a partir do momento que ela começa a desenvolver pacotes de aplicações, né, ela possa, inclusive, ou disponibilizar aquele pacote para a comunidade ou vender aquele pacote que ela desenvolveu para que outros desenvolvedores consumam e você recebe um valor para aquilo ali. Ou seja, você publica na rede os seus desenvolvimentos. Então, imagine que aqui a gente tem um Map Viewer, por exemplo. Esse Map Viewer foi um pacote desenvolvido lá, que coloca um mapa e já consegue fazer a conexão desse mapa com as nossas informações de um determinado contexto. Então, se você não quiser desenvolver isso e gastar lá, eu já tenho um pacote aqui que faz isso para mim, tem um widget que faz isso para mim. E aí eu arrasto para a minha aplicação e eu já começo a ter um componente visual para tratar aquela necessidade, aquela funcionalidade. Na área do Mashup, né, que eles chamam de Mashup, que é essa área aqui, é onde nós conseguimos efetivamente apresentar os nossos protótipos, apresentar a nossa aplicação que a gente está desenvolvendo com a nossa interface gráfica, né? Então aqui nós temos diversos widgets associados e é aqui que a gente consegue programar, testar, fazer o teste. Uma vez que isso aqui está programado e testado no laboratório, aí eu falo, agora eu não quero que isso fique só aqui no meu laboratório. Eu quero agora publicar isso para a internet, eu quero tornar isso acessível. Então eu vou pegar a minha área e vou falar, quero criar uma imagem, uma publicação disso para a internet. Então a gente sai do ambiente lab, né, e entra para o ambiente de publicação desse conteúdo que eu fiquei desenvolvendo no meu laboratório. Temos aqui uma área dentro do lab também, que é de compartilhamento de dados. Efetivamente, por ser uma tecnologia que começou na Europa, lá eles já estão bem mais avançados com isso, né? Ou seja, já existem dezenas de cidades na Europa que já estão adotando o padrão FHIR, né? E já começam a disponibilizar dentro do lab informações da própria cidade para que os desenvolvedores possam, com essas informações que as próprias cidades estão publicando, entender que existe uma oportunidade de melhoria e desenvolver alguma coisa para aquela situação. Então, imagine que você tem aqui em Trento, em Amsterdã, em outra cidade, todos os mapas da cidade, todas as questões já em shape para ArcGIS, dos rios, de dados de censo, de informações de educação, ou seja, tudo que a cidade pode pegar e disponibilizar para os desenvolvedores terem acesso à informação pública para a construção de aplicações voltadas à cidade inteligente, eles já estão começando a disponibilizar dentro dessa área e eu, como desenvolvedor, eu posso ir lá para, eu estou precisando de um mapa hidrográfico de São Paulo, né? Ou seja, de todos os afluentes, por quê? Porque a gente está com problema de água, né? E aí, de repente, se eu tivesse lá uma informação de capacidade, ou seja, isso publicado, eu poderia pensar alguma solução para isso. Só que eu não tenho acesso a esses dados facilmente. Então, eu poderia entrar aqui, e se a cidade de São Paulo já fizesse parte do programa, a gente teria aqui uma série de informações de base para que a gente pudesse desenvolver e ter o desenvolvimento da nossa aplicação, certo? Então essa aqui é a área do dataset, né? E tem a área de account e tudo, então, ou seja, essa seria a ideia principal do lab, né? Mas, aonde está a oportunidade disso aqui? A oportunidade disso aqui está no fato de que, enquanto nós desenvolvedores, né, a gente até deu esse exemplo ontem ali no palco principal, eu sou desenvolvedor, né, e qual é o nosso risco? O nosso risco como desenvolvedor é gastar o menor dinheiro possível para desenvolver um protótipo, para a gente chegar ao mercado e falar, isso aqui interessa, né? Isso aqui tem função para o mercado, seja para um ambiente privado, seja para um ambiente público. Agora, quanto mais tempo eu gastar sentado em cima dessa ideia, imaginando o que é, mais dinheiro eu estou gastando, mais eu estou aumentando o meu risco, mais eu estou aumentando a minha chance de que se aquilo não for aceito no mercado, eu perdi dinheiro, concordam? Né? Porque aquilo não vai ser remunerado e eu tive que investir. Então, a oportunidade disso aqui está, primeira coisa, é de graça eu ter acesso a essa infraestrutura. Então, menos um custo, né? Eu já tenho um monte de tecnologia aqui que vai evitar eu inventar a roda. Eu não preciso reinventar a roda. Eu não preciso ficar desenvolvendo um protocolo para brokers de IoT. Eu não preciso fazer isso, certo? Já está lá. Eu só vou gastar dinheiro para quê?
Tem a Telefônica fazendo isso, né? Então, eu vou usar aquilo que estão fazendo. Eles não querem competir comigo nessa área. Enfim. Então, a hora que eu faço isso, eu diminuo o meu custo, eu aumento a minha velocidade de entregar a minha oferta de valor ao mercado, certo? E, se aquilo ali não der certo, eu perdi o menor tempo da minha equipe, dos nossos esforços da empresa e do meu investimento, e vou colocar aquilo do lado e vou olhar, botar meu binóculo para onde é que está outra oportunidade. E vou fazer a mesma coisa. Porque o mercado de TI é um mercado de altíssimo risco. A gente sabe disso. E está cada dia mais, porque a velocidade com que você tem que entregar as coisas ao mercado, né, é muito rápida. Ao mesmo tempo que a gente pensa em desenvolver um sensor para fazer alguma coisa, tem milhares de pessoas fazendo. Né? Se a gente acha que a gente está encontrando uma solução, uma oportunidade, uma bacia de ouro, né? Alguém também já viu isso, certo? E agora a questão é a seguinte, como é que a gente chega primeiro? Como é que a gente tem menos frustração financeira e do ego da equipe, da motivação da equipe, se a nossa solução chegar depois do tempo no mercado? Né? Então, com isso, aqui que eu estou falando, é oportunidade, é tentar ter velocidade, é tentar gastar menos dinheiro, né? E chegar ao mercado mais rapidamente. Então, o Firewall é a solução para isso? Não, existem de fato outras soluções, né? Mas a nossa ideia é divulgar essa tecnologia que a gente utilizou nessas competições e, de fato, como desenvolvedor, nós vimos valor nessa tecnologia, senão eu não estaria aqui, né, publicando isso para vocês. Agora, cabe a cada um entrar, olhar e ver se adapta, né? Mas aqui o objetivo é a disseminação do conhecimento, é vocês terem acesso a essa informação. Dentro dessa plataforma, nós desenvolvemos o projeto FiGuardian e desenvolvemos também uma ferramenta gráfica para o Orion. O Orion, que eu falei a respeito da análise de dados de contexto, ela não tinha até então uma ferramenta gráfica, ou seja, eu não conseguia fazer uma análise gráfica de todos os meus dados de contexto. Por ser uma tecnologia aberta, a gente desenvolveu uma e botou lá, está disponível para a comunidade. Então, se alguém quiser usar Orion e precisar visualizar graficamente os dados, pode usar, não vai estar pago, não tem custo, orionexplorer.com, e a gente já consegue visualizar dados de contexto de uma instância Orion dentro da tecnologia Firewall. Né? E aí, eu vou estar pulando um pouquinho, e nesse momento eu já até abriria, porque a gente vai começar uma outra fase, né? Já apresentando o FiGuardian, apresentando o que é a aplicação, né? E os recursos que ela tem. E aí, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse momento conceitual, eu abriria aí umas duas perguntas, né? Para a gente não... Pois não? Deixa eu pegar o... Pode ir. Oi, meu nome é Victor, eu sou leigo, então a pergunta vai ser bem... isso daí você faz e você pode jogar para o Android, iOS e Windows, como é que funciona? Ok. A pergunta dele é sobre se essa aplicação ela roda Android, Windows, iPhone, né? Bom, o que eu falei aqui, ela está ligada a uma infraestrutura na nuvem, né? Ou seja, como você vai virtualizar a sua aplicação na nuvem e os recursos que você tem para a virtualização dela na nuvem. Em relação aos dispositivos móveis, se você estiver pensando num aplicativo nativo, não tem jeito, você vai ter que desenvolver aquele aplicativo para cada... Agora, qual é a questão? É que você vai, do aplicativo, acessar uma infraestrutura na nuvem para a sua aplicação, e essa infraestrutura, essa aplicação, né, está aqui dentro dessa plataforma, certo? Alguma outra pergunta? Tudo bem? Vou passar lá o... Esse aqui para... Passa aqui? Passa lá para ele, por favor. Ele... Oi, meu nome é Felipe. A dúvida que eu tenho é qual a linguagem de programação é utilizada para fazer essas aplicações? Ok. Bom, a pergunta é sobre qual linguagem de programação eu uso por trás... Responder?
eu uso para desenvolver as minhas aplicações na nuvem, né? O Leonan, ele é desenvolvedor da equipe, né? Aí eu vou até deixar ele responder essa parte. Beleza. Todo mundo me ouvindo aí? Tranquilo. Beleza? Show. Bom, o Fire, ele disponibiliza um conjunto de APIs, né? Você pode imaginar, por exemplo, eu preciso de um componente de mapa. Eu vou utilizar o Google Maps, o Bing Maps. Da mesma forma, a gente pode utilizar essas APIs para integrar com nossos sistemas. Então, na verdade, o Fire disponibiliza uma linguagem de programação. Você pode usar a linguagem que você desejar, né? Java, PHP, JavaScript. Então, vai dependendo da sua aplicação, o que você quer desenvolver, para poder integrar todos esses GEs, todos esses Generic Enablers, para construir uma aplicação. Entendeu? Perfeito. O que acontece? Como a gente falou, as GEs são baseadas em APIs, certo? Então, como a API ela vai ser chamada através de um RESTful, né? Ou seja, o que está para o lado de cá do RESTful independe se é PHP, se é Java, se é Python, se é... Né? Ou seja, a linguagem que você vai usar para fazer o consumo da infraestrutura, uma vez que é baseada em APIs, ela é independente, você usa a linguagem que você quiser. Ah, Marconi, então o que eu preciso? Eu preciso configurar o meu ambiente lá. Se eu sou um programador Java, eu vou colocar um Tomcat. Se eu sou um programador PHP, eu trabalho com Apache ou com LaTeX, eu vou colocar esses recursos na minha instância, né? E vou usar a linguagem que mais eu já tenho influência, que eu mais desenvolvo, né? E aí o que eu tenho a aprender? Como consumir as APIs, efetivamente, dos Generic Enablers. Aí essa interface é RESTful, ou seja, está lá padronizado, tem um padrão de interfaceamento, e eu vou consumir isso lá com a minha linguagem de programação. Ok? Beleza, então vamos... Obrigado, não? Quer acrescentar alguma coisa? Beleza. Bom, como eu falei para vocês, o Phylab, né, o Phylab é o nosso palco de interação, né? Nesse palco de interação, aqui nós temos a área de cloud, onde eu tenho aqui as instâncias, e eu consigo aqui criar uma nova instância, né? Eu posso fazer uma solicitação de todas as instâncias que eu tenho abertas no dispositivo. Então eu posso colocar uma máquina com CentOS, com Ubuntu, e todas essas opções aqui, que é uma lista vasta de opções para eu virtualizar o meu equipamento, né? Tem a área que a gente falou, a área do Store, né? Onde nessa área os desenvolvedores começam a fazer os seus desenvolvimentos e disponibilizar para os outros desenvolvedores alguns componentes, algumas funcionalidades que já estão prontas lá e eu quero utilizar na minha aplicação porque eu vi funcionalidade para isso. Imagine que eu falei para vocês, né, que existe aquele GE chamado Curento. O Curento é processamento de multimídia em tempo real. Como é que eu posso começar a tentar trabalhar com isso? Eu nunca trabalhei com isso. Então, eu acho que eu vou olhar aqui, tem um Curento Starter Kit. Né? Então, eu vou, além de fazer a minha instalação na VM, com os servidores do Curento, esse é o nosso back-end, certo? Eu cheguei lá, instalei na minha VM os servidores do Curento, e eu agora vou para o front-end. E no front-end eu vou começar a usar aplicações de como eu consumir essa mídia, né, que está lá no meu servidor. O importante, as APIs facilitam que essa mídia trafegue, que eu encontre a mídia, que eu faça interação de reconhecimento de face, por exemplo, e outras questões através do consumo dessas APIs. Né? Então, essa aqui é a área de publicação, de compartilhamento dos próprios usuários. Na área de mashup, é onde a gente desenvolve a nossa ferramenta, efetivamente, ou seja, onde começa a dar cara a nossa aplicação. E aqui eu tenho, dentro da minha workspace, eu tenho aqui uma workspace do FireGuardian. Né? Então eu estou carregando a minha área de trabalho, carreguei minha área de trabalho, isso aqui foi programado, ou seja, foi o protótipo que nós apresentamos na Campus Party no ano passado e também na Espanha. Aqui foi o início do protótipo, ou seja, essa foi a ideia que a gente levou ao mercado, que eu falei para vocês. Isso tem valor? Né? Então, como é que a gente perguntou se tinha valor? Através de um protótipo como esse aqui. A aplicação hoje, que a gente já está desenvolvendo, a aplicação de mercado, né, ela já está bem mais avançada. Né? Ou seja, a gente já está desenvolvendo, a gente não está... Né? Mas aqui é o protótipo que deu origem à aplicação que a gente já está levando ao mercado.
Então, o que a gente consegue aqui nesse protótipo? Eu quero falar sobre desastres naturais, né? E aí eu vou selecionar aqui uma categoria de desastres naturais, vou obter as minhas informações e no FireGuard, o que a gente fez? A gente centralizou nessa aplicação todos os dados de fontes públicas do governo ligados a desastres naturais. Ele está falando aí do CEMADEM, lá no Rio, que nós somos do Rio, do INEA, do Instituto de Águas, do Clima Tempo, informações do INPE. Então, de um lado, a gente está trazendo informações desses centros. Do outro, a gente está permitindo que uma rede de sensores de contexto de análise meteorológica seja implantada. E a gente está levando essa informação também para dentro do sistema. E a outra que a gente está fazendo é que nesses dispositivos agora, alguns deles já vêm com um sensor de pressão barométrica. Então significa que as pessoas que tiverem o FireGuard instalado na máquina, até para efeito de comunicação e de alerta, a gente começa a coletar pressão barométrica móvel. E a pressão barométrica, do ponto de vista de atmosfera, ela é o primeiro trigger que diz respeito a possibilidades de tempestades. Então imagine que nós temos dados do governo, dados de sensores espalhados na cidade e a população ainda ajudando a dar questões de pressão de barometria em um determinado ponto para ter a previsão de possíveis tempestades, né? Essa informação, isso aqui são os sensores da cidade. Deixa eu pegar aqui. Aqui são os sensores da cidade de Nova Friburgo, né? E esse aqui é um ponto, é um pluviômetro que tem instalado, a gente tem acesso à imagem de câmera em tempo real daquele local, então eu posso saber dados de pluviometria, de chuva, mas ao mesmo tempo a população pode consultar a situação daquele ponto efetivo, se tem algum alagamento, qual a condição de rio, né? Aqui a gente tem dados dos sensores carregados em gráficos, leitura de todos os sensores, e níveis de chuva, como está para efeito de alertas, e em função da análise desses dados, efetivamente, né, o sistema tem um módulo de comunicação para dar alerta à população em casos de desastres naturais. Esses dados, eles estão... esses dados a gente está gerando uma série de canais de comunicação. Ou seja, a gente está falando de SMS, a gente está falando de mensagem de alerta audível, georreferenciada no teu celular. Ou seja, você instalando o app do FireGuard, se o governo precisar falar com você, ele pode te mandar um SMS, mas ele pode te dar uma mensagem audível. Fala, olha, você está na região tal, aí está acontecendo a determinada... E isso é automatizado pelo sistema, de forma georreferenciada. Através do Coento, né, é o que a gente agora está efetivamente trabalhando, a gente está começando a trabalhar com live, ou seja, mensagem ao vivo de comunicação das autoridades. Imagine que a gente tem lá o plantão 24 horas da Globo, aquela mensagenzinha da Globo, do ponto. Ou seja, é exatamente isso que a gente está desenvolvendo agora, de forma já referenciada. Ou seja, o governo, o poder público, ele vai querer falar ou te mandar uma mensagem, e ele vai entrar ao vivo, né, para você, vai fazer uma chamada e você passa a ver aquela mensagem em um local específico aonde você está naquele momento. Então esses são os recursos que a gente está desenvolvendo de comunicação, né, além de acionamento de sirenes fixas e outros dados. E a gente tem um recurso aqui bastante interessante que a gente está chamando de SOS Digital. O SOS Digital é onde na mesma aplicação, alguém necessitando de alguma ajuda, ela tem como: estou aqui numa região bloqueada com uma necessidade de intervenção da Defesa Civil ou do bombeiro ou de alguma coisa, e ele manda a solicitação e envia. Essa informação chega de forma georreferenciada no painel lá das autoridades, de forma que ele possa administrar a questão do evento, a colocação de pessoas na resolução daquele problema. Enfim, a gente tem aqui diversos outros recursos, como envio de mensagens de forma georreferenciada, onde a pessoa pode escolher uma área geográfica, né, que queira... desculpa, e acabei saindo. Tem como voltar? Um ponto, né? Já está desabilitado? Igual. Quase pela massagem lá.
Ou seja, uma vez que eu defina uma área geográfica, eu tenho como, naquela área, submeter um alerta para as pessoas que estão com a aplicação e estejam exatamente naquela região geográfica, né? E aí a mensagem vai seguir de forma audiovisual, quem escolhe isso é a própria população, né? E aqui eu vou dar um exemplo de como a gente faz um acionamento, por exemplo, de um equipamento. No protótipo eu vou estar mandando informação para os arduinos para ele disparar uma sirene, acender uma lâmpada, ok? E aí, ele acionou aqui o que a gente tem que a gente está chamando de sirenes fixas, mas poderia ser, aqui o Arduino poderia ter MP3 com som, ou seja, em determinadas escolas. Agora, isso aqui está acontecendo, gente, por onde? A informação está na nuvem do Fire, certo? E essa informação está lá na minha informação de contexto. E eu estou chegando aqui por uma rede, esse equipamento poderia estar em qualquer lugar, com suporte à tecnologia Zigbee, entre outras aplicações. O Orion. No Orion Explorer, a gente consegue visualizar esse meu contexto. Ou seja, aqui eu tenho 3 placas Arduino, agora eu estou olhando fora da aplicação, ou seja, eu não estou mais na aplicação e eu estou olhando efetivamente, obrigado, eu estou olhando efetivamente aqueles meus dispositivos no contexto dele. Eu estou vendo aqui que no Arduino 1 existe um LED aceso, com a situação de 1. E eu consigo chegar aqui na aplicação, falar, ó, isso aqui é 0, e eu quero desligar esse buzzer, que é um saco, né? Então, ok, então eu consegui acionar o equipamento, certo? Por dentro de um monitor que não é aplicação, ou seja, é um inspecionador desses dados de contexto, né? Então, aqui a gente tem outros recursos, eu estou com um pouquinho de tempo, eu vou falar para vocês. Aqueles pluviômetros que nós vimos lá na aplicação estão todos aqui. Olha os dados de contexto, ó. Provedor, última leitura, último valor, né? Eu consigo inspecionar esses pluviômetros do ponto de vista georreferenciado, aonde esses pluviômetros estão e quais as informações deles. Então eu consigo fazer essa inspeção no meu contexto através dessa aplicação sem necessariamente estar desenvolvendo. Aqui eu consigo interagir e inspecionar. Gente, a princípio o que eu gostaria de passar para vocês, né, era isso. Eu abro aqui, eu acho que eu só tenho mais 3 minutos. Então, se tiver alguma pergunta nesse tempo, eu acho que dá tempo de responder. Ok? Não? Tem... Alô? O microfone está falhando. O mic? O microfone não? Não? Tá. Oi. Beleza. Olá, meu nome é Isabela. Eu trabalho numa empresa de rastreamento de veículos e eu achei muito interessante quando você mandou desligar o Arduino, ele desligou fração de segundo. Ok. Teria como trabalhar nessa mesma velocidade, conectando via 3G, via outra... No caso aqui tu está no wireless, então eu acredito que esteja mais rápido. O que acontece aqui é que a plataforma, ou seja, o dispositivo que você vai usar no Arduino para gerar a sua comunicação na rede, está aberto no seu projeto de hardware, né? Então, se o teu projeto de hardware falar, que a gente tem um Wi-Fi, aqui eu não estou na rede, né? Aqui eu só estou com uma bateria, na verdade, que é um power bank, né, para efeito de manter energizado por questões solares, mas é um Wi-Fi. Então eu posso chegar no Wi-Fi e aqui a gente está falando de uma tecnologia Zigbee. Então aquele Wi-Fi é o concentrador de uma rede mesh. Então eu chegaria também aqui, certo? Agora, se eu coloquei ali um Wi-Fi, eu estou colocando uma RJ45 fixa, eu estou colocando um chip GSM,
depende do projeto de hardware, né? Então, é totalmente possível, pelo GSM você vai conectar na internet, vai estar conectado com a sua nuvem, Fire, e você vai chegar ao dispositivo da mesma forma que a gente chegou aqui. Ok? Bem, gente, agradeço aí a... Quer fechar, Bruno? Que bom. Não? Vou fechar, porque senão eles vão cortar. Mas... Só deixar o Leon fechar e eu te respondo na sequência. Beleza. Obrigado aí, gente, tá? Ok, o Leon vai falar aqui um pouquinho, só para fechar. Só para falar um pouquinho sobre o Orion Context Explorer. Ele está disponível para vocês pelo endereço orionexplorer.com. Vocês fazem o login com a conta do Filab. Vocês podem entrar lá no lab.fire.org e criar a conta de vocês. Vocês podem conectar da mesma forma como fosse um aplicativo do Facebook, uma coisa assim. A gente ainda disponibilizou o código-fonte da biblioteca PHP que a gente criou para poder fazer esse site. Então está no endereço github/vm9. Vocês vão ver lá, é o único repositório que a gente tem no momento. E a gente colocou alguns exemplos de como utilizar, como fazer a conexão. Então, se agora dá interesse assim, de ver como que é uma aplicação utilizando, pelo menos conectando com o Orion, alguma coisa assim, vocês podem estar utilizando essas classes. Bom, então, basicamente, após vocês criarem a conexão, a instância do Orion de vocês podem simplesmente adicionar o IP e a porta e fazer uma conexão e poder começar a explorar os seus dados de contexto, certo? Então, basicamente isso. Beleza. Alguma dúvida? Enfim, eu gostaria de agradecer aí a presença de vocês. Né? Os dados, nossos dados de contato, a gente vai estar, eu acabei não deixando aqui, mas eu estou com cartão, então quem quiser, a gente já fala aqui agora. Mas agradeço a todos e é isso aí. Acho que é o conteúdo que a gente tinha para compartilhar com vocês. Tá? Obrigado.